Boa noite a todas e a todos. É um prazer contar com a presença de vocês hoje aqui com a gente, com essa palestra tão legal de saneamento rural, um tema que a gente tem um carinho muito especial aqui, a Espírito Santo, principalmente. E mais ainda por ser com a Márcia Azevedo, que é a nossa diretora, está aqui com a gente há anos, levanta a bandeira super ativista do saneamento rural. Tem muita bagagem, muita história legal aqui, muita luta para trazer aqui para vocês a experiência, né, que nós já vivemos aqui do Espírito Santo e ela vem vivendo esses anos todos. Eu, antes disso, vou passar algumas mensagens importantes. Eu preciso que vocês coloquem o nome de vocês aqui no chat, por favor. Durante a fala da Márcia, vocês podem escrever as perguntas aqui no chat e podem já levantar a mão para a gente organizar a ordem de fala. Terminando a fala dela, a gente abre para as perguntas, tanto escritas, primeiro para escritas, depois para abre o microfone. A participação de vocês é fundamental. Por favor, não fiquem com vergonha de falar, fazer perguntas. Se quiser deixar o contato ou uma pergunta específica que gostaria que a gente respondesse por e-mail depois, fica à vontade, por favor. Eu sou a Gabriele Sartório, da Abes Espírito Santo. Muitos de vocês já me conhecem. Eu convido vocês para conhecer a Abes Espírito Santo. É uma Abes pequena, mas que faz muito barulho. Nós somos bem ativos, temos palestras, cursos, eventos. Então, acompanhe a gente nas redes sociais e no nosso site. Essa palestra faz parte do ciclo de palestras Desafios do Saneamento, transformando água em conhecimento para o futuro sustentável. Trata-se de um ciclo de palestra abrangente e educativo sobre saneamento básico, oferecido pela CESAM, que é a Companhia Espírito Santense de Saneamento, direcionado aos alunos de nível superior, visando proporcionar conhecimento aprofundados sobre diversos temas, desde os aspectos técnicos até os aspectos socioambientais, com o intuito de promover e conscientizar o engajamento e desenvolvimento de habilidades críticas e propositivas nos participantes para enfrentar os desafios e contribuir para a melhoria das condições de saneamento de suas comunidades e futuras práticas profissionais. É um grande prazer contar com a presença de vocês. Eu reitero que existem outras palestras, né, que vem em seguida. Espero que vocês participem. Amanhã tem uma palestra muito legal, que é sobre plano de segurança da água. A palestra é com o Felipe, que vocês assistiram, muitos de vocês assistiram ontem. Uma fera, foi uma palestra muito legal de ontem. Depois a gente tem novas tecnologias de saneamento baseadas na natureza, que é com a professora Daniele. Alguns de vocês já fizeram curso com ela, já, né, a conhece de outros momentos, outras palestras. Incrível. Tem água para reuso com o nosso mestre Ricardo France. Quem teve pequena possibilidade de conhecer o Ricardo France sabe do que eu estou falando, porque ele é incrível e é daqui do Espírito Santo. Depois a gente finaliza com planos de emergência, de contingência e combate à inundação com o Dr. Márcio. Eu espero vocês. Façam inscrição, por favor, participem com a gente. E agora eu passo a fala para a Márcia Azevedo e peço que ela se apresente um pouco melhor para vocês a conhecê-la. Muito obrigada. Boa noite, meu nome é Márcia Azevedo, sou engenheira civil e trabalho com saneamento rural, quer dizer, trabalhei com saneamento rural de 1996 até o final de 2023, sempre com a companhia de saneamento. Hoje estou em outra área, mas a paixão continua no saneamento rural. Isso aí é uma cachaça que quando a gente começa, a gente bebe e não fica livre. Né? Eu estou na ABS também, a gente está na diretoria. Nós somos a ABS Espírito Santo, é uma ABS que é a diretoria de mulheres. Nós estamos agora puxando o Ricardo France, que ele agora também faz parte, nós estamos puxando ele cada vez mais, professor Ricardo France. Também a gente faz parte também da Câmara Temática de Saneamento Rural da ABS Nacional, ok? E a gente quer convidar todos para o seminário que vai acontecer de 6 a 8 agora em Salvador, 6 a 8 de agosto, Seminário Nacional de Saneamento Rural em Salvador, de 6 a 8. É só entrar no site que vocês vão enxergar. Aqui na ABS a gente tem propaganda. Posso colocar a apresentação? Fica à vontade. Deixe-me agora fazer meu exercício. Vamos lá, hein? Ui, ai, ai.
Foi? Perfeito. Agora é só ocultar aqui. Vou ocultar. Perfeito, Ok. Marcinha. Então, o título ela já falou, que é um ciclo de palestras, que tem patrocínio da CESAM. E eu queria falar para vocês que eu resolvi fazer uma palestra para a gente conversar sobre o tema. É um universo muito grande, não tem condições da gente falar tudo de saneamento rural em uma única palestra. É um universo grande, muito grande, né? Eu escutei de uma palestra da ANAESB, um consultor, ele falou, se você quer trabalhar com saneamento rural, você esquece tudo que você viu do outro saneamento urbano e vem aprender o saneamento rural. É um outro mundo. Aí eu botei umas fotos, né, para sensibilizar um pouco, e aí eu quis começar pensando em definição. O que nós temos? Está tudo no nosso meio, a situação é que a gente tem que avançar. Então, já está tudo com a gente, olha. Já tem uma definição e conceito aí. O que é saneamento, que é do latim sano, que tem sentidos como tornar são, habitável ou respirável, curar, sarar, sanar, remediar, reparar, restituir ao estado normal, tranquilizar. A OMS fala que é o controle de fatores do meio físico do homem que exercem ou podem exercer efeitos nocivos sobre o seu bem-estar físico, mental e social. O que é o saneamento básico para a nossa lei maior, né? Que é a Lei Federal do Saneamento. Conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Essa, a gente já está falando da lei já atualizada pela outra lei 14.026 de 2020. Então, nós vamos falando da história do saneamento mesmo, para chegar lá no rural. Quais são os direitos, né, ao saneamento básico? Nós temos a política federal, que foi instituída em 2007 pela Lei 11.445 e atualizada pela Lei 14.026, de 15 de julho de 2020. Então, ambas as leis, porque a Lei 11.445, ela não foi extinta, ela foi muito reformada, mas ela ainda é a Lei Federal de Saneamento. Ambas as leis compõem o marco legal do saneamento. Um arcabouço legal, administrativo e regulatório para que todas as esferas de governo, federal, estadual e municipal, órgãos da administração pública e a sociedade civil somem esforços para universalizar a oferta de água potável e a coleta e tratamento de esgoto para toda a população brasileira, bem como ainda define diretrizes para limpeza urbana, de manejo de resíduos sólidos e manejo das águas pluviais urbanas. Saneamento não é só água e esgoto mais, né? Eu trouxe algumas coisas da lei federal, eu joguei aqui que é para a gente poder chamar a atenção da gente. Essa lei, ela estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico. Ela fala os princípios fundamentais do saneamento básico, dos serviços públicos de saneamento básico, aliás, que é a universalização ao acesso e efetiva prestação do serviço, abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo dos resíduos sólidos, realizado de forma adequada à saúde pública e conservação dos recursos naturais e a proteção do meio ambiente. Não é novidade para ninguém. Eu queria trazer e chamar atenção para os pontos. Aí a palavra universalização. Essa lei também considera o saneamento básico. Isso aí a gente já falou, nem vou ler de novo, que a gente já disse lá na frente, o que ela define de saneamento básico. E ela também define localidades de pequeno porte, vilas, aglomerados rurais, povoados, núcleos, lugarejos e aldeias, assim definidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nosso IBGE. A nossa lei fala que a titularidade dos serviços públicos de saneamento básico é município e Distrito Federal, no caso de interesse local. Eu estou chamando a atenção, sempre vou dizer, para alguns pontos da lei. No artigo 10, ela fala sobre que a prestação do serviço público de saneamento básico por entidade que não integre a administração do titular depende da celebração de contrato de concessão mediante prévia licitação, nos termos do artigo 175 da Constituição Federal.
vedada a sua disciplina mediante contrato de programa, quer dizer, vedada a sua disciplina mediante contrato de programa, convênio, termo de parceria ou outros instrumentos de natureza precária, chamando atenção para licitação. Os contratos de programa regulares vigentes permanecem em vigor até o advento do seu termo contratual. O artigo 11b, nós estamos falando da lei já atualizada. O artigo 11b, contrato de programa de serviço público de saneamento básico deverão definir metas de universalização que garantam atendimento de 99%. Isso é o que fica bailando em todos os lugares aí, em todos os textos, são essas metas. 99% da população com água potável e 90% da população com coleta e tratamento de esgoto, até 31 de dezembro de 2033. Assim como metas quantitativas de não intermitência do abastecimento, com metas quantitativas de redução de perdas e metas quantitativas de melhoria nos processos de tratamento. Ninguém até agora separou saneamento rural do saneamento, fala assim, saneamento básico. Então, o saneamento urbano e rural está tudo aqui dentro. No artigo 48, ela fala que a União, no estabelecimento da sua política de saneamento, vai observar as diretrizes. Garantia de meios adequados para o atendimento da população rural, por meio de utilização de soluções compatíveis com as suas características econômicas e sociais peculiares. Isso não é uma separação, é que tem que chamar a atenção que realmente o que é utilizado, as tecnologias e qualquer outra forma de atuação no saneamento rural, tem que ser, é diferente mesmo. Então, precisa de ser chamada a atenção. De novo, no artigo 49, são objetivos da Política Federal de Saneamento Básico. Contribuir para o desenvolvimento nacional, para a redução das desigualdades regionais, para a geração de emprego e de renda, inclusão social e promoção da saúde pública. Todos têm direito, não está segregando ninguém. Eu não botei todos, então aí é o item 1 e o item 3, proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental aos povos indígenas e outras populações tradicionais, com populações com soluções compatíveis com suas características socioculturais. Quando a gente fala que o saneamento rural é específico, dentro do saneamento rural, que nós temos essas localidades, os povos tradicionais, os povos da terra, da floresta, do mar, são ainda mais específico. Precisa de ter uma atenção diferente, né? E não é porque é puxa-saco ou não, é porque pelo respeito às pessoas, ao direito das pessoas e respeito pelo que nós somos, né? Pelo que cada um é. E depois ainda mais um objetivo, proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental às populações rurais e às comunidades. Bom, aí a gente vai ficando satisfeito que está falando de saneamento rural. E artigo 52. A União vai elaborar, sobre o Ministério das Cidades, sobre a coordenação do Ministério das Cidades, naquela época, né, o Plano Nacional de Saneamento Básico, que conterá objetivos e metas nacionais e regionalizadas para a universalização do serviço de saneamento básico, proposição de programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e metas da Política Federal de Saneamento Básico. E esse Plano Nacional de Saneamento Básico, que a gente chama de PLANSAB, ele tem que tratar especificamente das ações da União relativas ao saneamento básico, também, né? Também, nas áreas indígenas, tem que falar das áreas indígenas, reservas extrativistas da União e nas comunidades quilombolas, ou seja, novamente ressaltando a importância das comunidades dos povos tradicionais. E também contemplar programa específico para ações de saneamento básico em áreas rurais, quer dizer, eu chamei a atenção para o que a gente estava interesse aqui. Aí, fala ainda que ele foi, então, o PLANSAB, ele foi elaborado pelo governo federal, né? Foi aprovado lá em novembro de 2013, e consiste no planejamento integrado do saneamento básico, considerando os 4 componentes: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, coleta de lixo e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Ele tem um horizonte, esse documento, ele tem um horizonte de 20 anos, que seria lá de 2014 a 2033, porém, ele deve ser avaliado anualmente e revisado a cada 4 anos. Em 2019, foi publicada a primeira versão revisada do PLANSAB, com referência ao ano de 2017.
A segunda, aí já entra a situação pandemia, e aí a segunda revisão seria prevista para 2022, tendo como base o ano 2021, mas se tornou inviável, e por conta do adiamento da divulgação de dados do novo censo e tal. Então, o que acontece? Nós temos agora que o período de realização da segunda revisão foi alterado para 2023, só que se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar um documento, que é um relatório de 2021, que é o 4º relatório de avaliação anual do PlanSAB. Ele foi revisado e é um monitoramento excepcional do plano por conta desse gap que nós tivemos aí, dessa confusão toda de pandemia, de falta de condições de se fazer visita, de se fazer um censo, mas ele tem o relatório 2021, está na internet. Os programas previstos pelo PlanSAB para materializar a política federal é a de saneamento básico integrado, que é para financiar ações de implantação de medidas estruturais no saneamento básico em áreas urbanas, o estruturante, que tem como foco a implementação de medidas de apoio à gestão pública e à prestação de serviço, e o saneamento rural. Então, o PlanSAB já fala que precisa ter um programa de saneamento rural que traz em sua concepção o propósito de universalizar. Esse verbo, ele aparece direto. E universalizar é não deixar ninguém para trás, é direito de todos. Então, o propósito de universalizar o acesso ao saneamento básico em áreas rurais, por meio do fomento e execução de ações que garantam equidade, integralidade, intersetorialidade, sustentabilidade dos serviços, participação e controle social. Opa, temos aí, né? E aí chegou um Programa Nacional de Saneamento Rural. Ele foi iniciado pela FUNASA, porque o saneamento no Brasil, ele estava ligado ao saneamento urbano ao Ministério das Cidades e o saneamento das pequenas localidades no Ministério da Saúde, através da FUNASA. Era assim, né? Então, a FUNASA iniciou esse estudo, esse documento em 2014, contratando a Universidade Federal de Minas Gerais, toda uma equipe, com Léo Heller, depois Sonali Rezende, que são pessoas, né, respeitáveis, e escreveram, fizeram todo o estudo e escreveram o detalhamento do PNCR, incluindo as bases para sua gestão no nível federal de governo. Ele foi lançado em 2019, só que quando ele foi lançado, ele já foi lançado com outro nome, causa de diferenças de governo, essas coisas que não vem ao caso aqui. Mas foi lançado com outro nome, denominado por Programa Saneamento Brasil Rural. Então, eu botei a sigla dele, o PSBR, diretrizes, estratégias e metas nacionais para o desenvolvimento de ações de saneamento básico em áreas rurais e comunidades tradicionais, e foi estruturado em 3 eixos entendidos como indissociáveis: tecnologia, gestão dos serviços, educação e participação social. Não dá para se correr atrás de um só. É um combo, é junto. E aí a triste notícia é que ele ainda não foi implementado. Estamos órfãos. Aí agora a gente já vai citar a lei que veio depois, né, que atualizou o nosso marco, que é 11.445. Ela altera a nossa lei. Ela também atribui à ANA, Agência Nacional de Saneamento Básico, que aí já é a mudança, né? A competência para instituir normas de referência para a regulação do serviço público de saneamento básico. E essa lei 14.026, ela também altera outras 5 leis, inclusive a lei que criou a ANA e que traz aí umas novas funções para a ANA. Depois disso, depois da lei, vem sempre os decretos que regulamentam as leis. Ou vários decretos saíram e já foram derrubados. Restaram esses 2, 11.598 e 11.599, de 12 de julho de 2023, que revogam todos os decretos anteriores, né? O 11.598, ele estabelece a metodologia para a comprovação da capacidade econômica e financeira dos prestadores de serviço público de abastecimento de água potável ou esgotamento sanitário que detém um contrato em vigor, com vista a viabilizar o cumprimento das metas da universalização. Ok. Agora, o decreto 11.599, ele já trouxe alguma coisa mais específica para a gente. Ele, no artigo 4º, que depois eu vou explicar por que veio aí, ele cita que não constitui serviço público de saneamento básico as ações de saneamento básico executadas por meio de soluções individuais
desde que o usuário não dependa de terceiros para operar os serviços. As ações e os serviços de saneamento básico de responsabilidade privada, incluindo o manejo de resíduos de responsabilidade do gerador. E, aí que é o importante, as ações e serviços de saneamento básico operados pelos próprios usuários por meio de associações comunitárias ou multicomunitárias, incluídas as que possuem competência na gestão do saneamento rural. Vou acabar de ler aqui que eu vou explicar um pouquinho. Parágrafo único. Foram excetuadas do disposto nos incisos 1 a 3 do caput as soluções individuais ou coletivas, quando for atribuída ao poder público a responsabilidade por seu controle, disciplina ou operação, nos termos do disposto em norma específica. Por que está chamando a atenção da gente isso aqui? Hoje, o saneamento rural acontece, como acontece, ele acontece através da gestão comunitária. E aí, esse era muito importante. Quando ele fala associações comunitárias, é porque é uma comunidade que faz a gestão do seu sistema. Ou multicomunitárias, porque nós temos modelos que têm uma federação de associação que agrega várias associações, que são associações comunitárias de comunidades que têm sistema de saneamento. Por isso que isso aqui foi muito importante. Mas por que isso veio num decreto? Ora, um decreto ele regulamenta, ele não altera uma lei. Mas está aí. Por quê? Porque a Lei 11.445, antes da atualização, ela trazia um artigo, que é o artigo 10, que falava da prestação de serviço público de saneamento básico por entidade que não integra a administração do titular, depende da celebração de contrato, sendo vedada sua disciplina mediante convênio, termo de parceria ou outro instrumento da natureza precária. Ele não falava ainda em licitação, ok? Isso aqui nós estamos lá atrás. Agora, excetuam-se do disposto nesse artigo serviços públicos de saneamento básico cuja prestação o poder público, nos termos da lei, autorizar para usuários organizados em cooperativas ou associações, desde que se limitem a um condomínio ou localidade de pequeno porte, predominantemente ocupada por população de baixa renda, onde outras formas de prestação apresentam custos de operação e manutenção incompatíveis com a capacidade de pagamento dos usuários. Por quê? Além do modelo que a gente tem hoje, que mais funciona, ser o modelo de gestão comunitária, aonde acontece o modelo pelo multicomunitário, o poder público autoriza esses usuários, no caso ele autoriza essa federação de associações, a fazer a gestão, a operação e manutenção dos sistemas. Por isso que isso era importante, que essa lei, esse artigo 10 era uma base para o saneamento rural, como ele acontece, aonde acontece com sustentabilidade no Brasil. E, está vendo, ainda fala aqui que a autorização prevista nesse inciso 1 desse artigo 1º ali, ele deverá prever a obrigação de transferir ao titular os bens vinculados ao serviço por meio de termo específico, com respectivos cadastros técnicos, né? Ou seja, o poder público entrega o sistema para a operação dessa associação ou dessa federação de associações. E isso foi retirado da lei. Quando ela sofreu essa alteração, foi retirado. E depois colocaram no decreto uma amenizada para que a gente não interrompa o que já vem acontecendo no Brasil e aonde acontece, e acontece bem. Depois, com essa mudança toda, no nosso Brasil, nós temos o Ministério do Desenvolvimento Regional, que ficou responsável desde 2019 por coordenar e implementar as políticas públicas de saneamento básico. E dentro do Ministério do Desenvolvimento Regional, nós temos a Secretaria Nacional de Saneamento, que coordena a implantação da política federal do setor, a Lei, né, Federal de Saneamento. Além de coordenar a implantação da política federal, ela monitora, avalia e revisa o PlanSAB e elabora estudos estratégicos. A Secretaria Nacional de Saneamento também é responsável pela gestão de um Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Toda essa estrutura, inclusive desse sistema,
tudo vem da lei federal, né? Do nosso marco legal. Agora, a gente colocou aqui umas outras informações. Para os municípios com população de até 50 mil habitantes, que geralmente são municípios que são mais carentes, o atendimento com recursos não onerosos, ou seja, aquele recurso que a gente chama de fundo perdido, e que ele vem pelo Orçamento Geral da União. Esse atendimento ainda é realizado pelo Ministério de Saúde, por meio da Fundação Nacional de Saúde. E é importante ressaltar que o saneamento básico é de responsabilidade do Estado, que ele é o supervisor, o Estado. Ele tem que ficar sob a sua supervisão, e o Estado tem como objeto a promoção da saúde, e o saneamento necessita de alto investimento. Então, você tem o município, mas você tem a responsabilidade do Estado. E com a Lei 14.026, a ANA passou a ter a competência de editar normas de referência para o setor de saneamento. São as mudanças que aconteceram. Agora nós vamos citar aqui a FUNASA. Ela foi criada em 91, foi extinta em 2023, por uma medida provisória. Essa medida provisória caducou e a FUNASA não acabou. Então, a FUNASA está em reestruturação, ela tem um presidente, e alguns servidores já foram, retornaram para a FUNASA, mas nós ainda está muito incipiente ainda, né? Mas ela não acabou. Então, agora, a gente fala, vamos falar alguma coisa de saneamento rural no Brasil, vamos botar uns aspectos. A Lei 11.445, depois de atualizada, ela não trata do nosso tema diretamente. Não estabelece diretrizes para o saneamento rural. Ela cita as comunidades tradicionais, mas ela não fala diretamente, né? E a estrutura governamental atual também não trata especificamente de saneamento rural, que a FUNASA ainda está, ainda está muito incipiente isso aí. O Programa Nacional de Saneamento Rural não foi implementado, que seria o grande instrumento para melhorar todo o saneamento rural no Brasil. O tema saneamento rural ainda está em estudo pela ANA, considerando que o assunto é novo para essa organização, e nós já falamos que é um assunto completamente diferente do saneamento urbano, e já tem muita demanda para o saneamento urbano, muita coisa, então você já viu a confusão que gera. Os pequenos sistemas de água e de esgotamento sanitário localizados em áreas distantes das sedes ou distante dos maiores distritos, não se mostram atrativos para a operação e manutenção pelas companhias estaduais e autarquias municipais. São os aspectos que a gente tem que ir pensando no saneamento rural. E nós temos muitos sistemas de saneamento, eu estou falando do Brasil, tá? Não estou apontando o dedo para nenhum lugar, não, no Brasil. Há inúmeros sistemas de saneamento já implantados em pequenas localidades e abandonados ou em situação precária de operação, por falta do modelo de gestão, por falta de gestão. E nós ainda também não contamos com um sistema de informações para demonstrar os números e demais informações que demonstram a realidade do saneamento rural no Brasil. Eles falam, é difícil você gerir aquilo que você desconhece. A gente não tem toda a dimensão do saneamento rural no Brasil, né? E ainda tem um outro aspecto, a definição de ruralidade ainda é questionada, uma vez que o município delimita suas áreas urbanas e rurais, mas ainda assim eu tenho localidade de pequeno porte na área considerada urbana, porém ela está isolada, distante de outros sistemas já existentes, que também não são atrativos para uma operação e manutenção pelo operador de saneamento local. Então, elas também se tornam uma comunidade rural. Aí vem essa controvérsia. Eu acho interessante quando a gente fala de localidade de pequeno porte, né? Porque, às vezes, quando a gente fala de saneamento rural, só fala em saneamento rural, as pessoas pensam só no lúdico, naqueles que estão isolados, longe, as propriedades rurais, as pessoas que estão, como alguns assentamentos que eles ficam morando nas glebas de produção, então fica uma casa bem distante da outra, que aí tem que ser abordado de outra forma ainda. Mas não é
tudo isso são esses, né? São são esses aí que estão isolados, unifamiliares, e são também essas comunidades. Tem comunidade muito bem organizada, mas ela é pequena. O sistema não é viável economicamente para um operador tomar conta. Então, nós continuamos sem as políticas públicas, nós não temos recursos financeiros. Cadê? Quando sai um recurso financeiro, sai uma quantidade pequena, você tem que apresentar um projeto que às vezes a gente ainda não tem. Então, nós não temos recursos financeiros para solucionar e não temos um marco regulatório específico do saneamento rural. O Programa Nacional de Saneamento Rural, ele abarca também a parte do financiamento, dos valores, a estimativa de valores. E aí eu vou aqui trazer um meu amigo do Ceará, Helder Cortez, que eu não posso deixar de citar, que é o nosso grande mentor do saneamento rural no Brasil e conhecido fora do Brasil. Ele é da CAGES. O saneamento rural não pode ser um fora da lei, porque hoje a situação que a gente vive é como se a gente fosse um fora da lei. Então aí vem a pergunta, mas você não vai falar de saneamento rural? Onde e como acontece saneamento rural de modo sustentável com continuidade no Brasil? No Nordeste, gente. Eu vou ter que falar, porque eu tenho que falar o que existe hoje. E que, às vezes, a gente fica procurando, estudando, e buscando, e nós temos um exemplo já de modelo de sucesso, case de sucesso com 30 anos, gente. Vamos lá. No Nordeste, que está esse saneamento rural de modo sustentável. Talvez, aí a gente fique se perguntando, por que no Nordeste? Talvez porque o habitante tenha dificuldade para escavar um poço no quintal, fazer um buraco no quintal e obter o líquido tão precioso denominado por água. Quando ele não tem isso, como é que ele vai fazer? Então as pessoas se unem, de alguma forma, para ficar mais forte e buscar uma solução, que não é fácil e muitas vezes está muito longe do alcance. Então, nos estados da Bahia, Ceará, Piauí e Pernambuco, já temos o modelo que escolhemos para citar aqui. Nós sabemos que temos outros modelos. O Paraná faz saneamento rural, né? Minas Gerais, né? Nós temos em Minas ainda, nós temos uma parte de Minas que foi fundada uma companhia que é subsidiária da Copasa, e tem o restante do estado que também tem saneamento rural. No Espírito Santo nós temos saneamento rural, mas o lugar onde está sustentável, com continuidade e avançando, são nesses lugares aí. Então, a gente precisa falar. Né? E o que é isso? A gente trouxe, eu peguei uma apresentação do Helder, onde ele traz as características do modelo, e eu trouxe para cá, porque é muito importante. O prestador de serviço é uma organização social. No caso, uma federação de associações comunitárias, que a gente já comentou ali atrás. Né? Então, é regionalizado, naquela região, cada comunidade ela é uma associação, e um conjunto daquela região, daquelas associações naquela região, forma uma federação de associações, que é essa entidade que é importantíssima no saneamento rural para que ele aconteça. Então, ele fala aqui, ele tem os pilares: tecnologia social, eles trabalham com a tecnologia social, capacitação da comunidade para viabilizar os programas, com discussão do projeto, obra e modelo de gestão. Não se coloca pela goela de uma comunidade um sistema. Então, hoje, esse pessoal já está extremamente adiantado de vivência, já errou, caiu, levantou, e eles já colocam aqui. O projeto, tá vendo? Vou falar, olha o que eles colocam. Participação dos envolvidos desde o pensar do projeto. Manancial com segurança hídrica, porque o Nordeste tem que se preocupar com isso, não adianta fazer um projeto que você chega lá, tá lindo no papel, que chega lá não tem água. Tecnologia apropriada ao modelo de gestão. Não adianta você fazer vou botar um sisteminha todo automatizado, lindo, pequenininho. Primeiro fio que soltar, quem vai tomar conta, quem vai cuidar daquela modernidade ali? Então, tem que ter apropriado ao modelo de gestão. O projeto considera 20 anos e um quantitativo de litros habitante dia de acordo com a oferta hídrica.
Então, ele não segue a literatura diretamente, ele usa aquilo que está regional. Às vezes você usa 90 litros habitante dia. É porque lá, cada região tem um jeito, ok? O projeto conta com a instalação de macro e micromedição e atender a 100% daquela população a que ele foi destinado aquele projeto. E segue normas da AMNT, como qualquer outra obra executada pela Companhia de Saneamento. A obra tem a participação dos envolvidos na fiscalização das obras, a utilização de material e serviços são padronizados do saneamento básico, não é porque vai fazer saneamento rural, vai fazer um sistema para a comunidade que você deixa um cimentado sem um azulejo, que você deixa uma coisa capenga, feia, suja, não. E usa material de segunda linha, tubulação ruim, não. Material e serviço padronizado, saneamento básico, como qualquer outra obra executada pela Companhia de Saneamento. Gestão do sistema implantado é participativa, considerando a comunidade beneficiada estar organizada e diretamente envolvida no processo. Ok? E é importante, somente iniciar um projeto de saneamento rural após definir de como será a gestão desse sistema. Nesses locais onde acontece, nesses estados onde acontece o saneamento rural, o recurso vem de bancos internacionais e é premissa. Só coloca recurso aonde tem modelo de gestão implantado. Então, se a comunidade quer um sistema ou quer que reforme um sistema existente todo quebrado, mas ela não aceita o modelo de gestão, ela vai esperar até quando ela resolver aceitar para ela ter o benefício. É assim aonde funciona no Brasil. Então, já errou, levantou, voltou. Então, hoje é um modelo que a gente precisa ressaltar, porque já está muito na frente. A operação do sistema implantado. A comunidade está à frente, mas há um operador. Geralmente, um morador local ou próximo, devidamente treinado, trabalhando no sistema. Também deve haver uma entidade organizada para realizar o suporte técnico, a operação e manutenção do sistema, que é essa entidade que é a Federação de Associação. A comunidade, através da associação comunitária, também consegue fazer pequenas manutenções. Mas você tem essa organização que é fundamental para o saneamento rural funcionar. A referida entidade organizada, não governamental, realiza acompanhamento administrativo, social e técnico das comunidades e seus sistemas, realiza manutenções eletromecânica e hidráulica, capacita comunidades para a gestão do sistema, e a comunidade organizada se torna empoderada e busca outras oportunidades para o desenvolvimento social e econômico do território. A entidade não governamental deve ter estrutura administrativa, fiscal e técnica, contar com almoxarifado e demais itens necessários para possibilitar a realização do suporte aos sistemas. Isso não é sonho, isso hoje existe implantado e evoluindo, crescendo. O modelo de gestão implantado no Nordeste e escolhido para essa apresentação, ela tem um nome de CISAR, Sistema Integrado de Saneamento Rural, e na Bahia ela tem o nome de Central. O nome é maior do que isso, mas eu coloquei Central de Associações Comunitárias. A gente trata de Central. Então, no Ceará foi implantado em 96 o primeiro CISAR, em Sobral, e depois dali foram replicados outros 7 CISARs. Lá eles enxergam o estado por bacia hidrográfica e desse jeito foram divididos os CISARs. São 8 bacias hidrográficas. Hoje tem um atendimento a 50% da população rural do estado do Ceará, mais de 1 milhão de pessoas atendidas. Aí você pode perguntar, nossa, desde 1996 só chegou a 50% da população rural? Então, a população rural é imensa, as dificuldades maiores ainda, foi muito tempo caindo e levantando para achar as melhores soluções e como se organizar. Então, hoje é crescente, hoje é mais crescente, porque já evoluíram, já passaram pelos problemas. No Piauí, nós temos um CISAR em Picos, que foi fundado em 2004, a Bahia tem a Central Ceabra, de 1995, a Central Jacobina, de 1998, foi fundada a Caetité, em 2022, e a Bahia está em pleno desenvolvimento, o estado da Bahia, implantando outras centrais.
esse modelo vai estar em todo o estado. O estado do Ceará e o estado da Bahia são grandes, né? Bem diferentes. Eu não coloquei aqui deixa eu ver se está aqui, não coloquei aqui. O Pernambuco, em plena pandemia, o estado de Pernambuco também implantou o modelo de gestão CISAR, e eles estão evoluindo até com recurso do Banco Mundial e tudo, evoluindo no modelo de gestão CISAR. E lá eles mantiveram o nome CISAR. CISAR de Pernambuco. Agora, nós vamos falar do saneamento rural nos desafios. Então, diante de tudo que a gente já conversou aqui, está claro os desafios. Nós precisamos de uma legislação específica para o saneamento rural, nós precisamos da implementação do Programa Nacional de Saneamento Rural, um estudo, um trabalho maravilhoso que está sem ser implementado, é inadmissível. Políticas públicas para garantir as parcerias, responsabilidades, e que seja implantado um modelo de gestão para o sistema de saneamento rural. Então, pode não ter um único modelo de gestão. Não precisa ser um único modelo. Nós ressaltamos aqui aquele que já tem funcionando, mas tem que ser adequado a cada realidade. E como não tem a viabilidade econômica, são pequenos, precisamos de parcerias. E precisamos de dividir responsabilidades. O município, o Estado, a companhia de saneamento, ou o SAAI, ou quem for o operador de saneamento local, e a comunidade. Né? Precisamos de regulação para a prestação de serviço de saneamento rural, regulação, como tem na Lei Federal de Saneamento. Regulação, vai também para o saneamento rural. E a portaria do Ministério da Saúde, também referente à qualidade da água no saneamento rural, que hoje a portaria que tem, ela não enxerga o Brasil, que suas diversidades, nem como implantar um custo altíssimo de quantidade de análise num sistema que seja possível você coletar essas análises. E quando a gente fala em Amazonas, Pará, onde nós temos a nossa floresta amazônica, você tem que andar de barco, às vezes, 8 horas de voador para você chegar numa comunidade. Não tem como atender às exigências da portaria do Ministério da Saúde. Então, não enxerga as adversidades, não enxerga o Brasil. Precisamos de uma portaria que enxergue o saneamento rural. O fortalecimento do associativismo no Brasil, porque a gente já viu que precisa da união, assim como tem as cooperativas que se unem para poder conseguir levar à frente, para vender produtos, para exportar, né? Então, assim também nós precisamos do associativismo para o saneamento rural. Recursos financeiros. Tem que ter recursos financeiros destinados ao saneamento rural. E se discutir como que vão ser esses recursos. Onerosos, não onerosos. Se for oneroso, como que vai ser, porque precisa ser, não pode ser como fosse um saneamento urbano, porque quem implantar não vai ter retorno financeiro com esse sistema, porque esse dinheiro fica para a comunidade e para quem faz a gestão e para essa organização que, no caso, o CISAR ou a central. O uso de tecnologias apropriadas, importantíssima, precisa ter tecnologias apropriadas para a gestão da comunidade, água e esgotamento sanitário, o uso de energia renovável e tarifa específica para o sistema de saneamento rural. Hoje você tem um sistema de saneamento rural funcionando, gerido por gestão comunitária, e você tem uma tarifa que não olha isso aí, que não está visando lucro. Aquele sistema não está visando lucro. Então, precisa ser reavaliado isso. Existe um projeto de lei que foi colocado pelo pessoal do Ceará, que está parado lá em Brasília, pedindo exatamente uma nova modalidade, uma nova classificação para cobrar energia nas comunidades geridas pela gestão comunitária, os sistemas, né, geridos pela gestão comunitária. Programas voltados para o desenvolvimento das comunidades, empreendedorismo para o desenvolvimento local. Isso é necessário. Implantação de sistema de informações para o Brasil. É aquela velha história, você não consegue gerir aquilo que você não conhece. Então, não é um Estado ter um sistema que ele pega informação dali. Não, é pensar em nível Brasil, um sistema para ser alimentado, para conseguir colocar metas e fazer a gestão, realmente fazer a gestão do saneamento rural. E a gente entende o seguinte, por que fala em desenvolvimento? Uma comunidade muito atrasada, é dificílimo para ela tomar conta do sistema. É muito difícil. Agora, quando aquela comunidade ela desenvolve, ela abre visão para outras coisas, além de ser o protecionismo,
o paternalismo, aí você resolve, faz melhor a gestão do saneamento rural. Por isso que é importante. Eu falei agora aqui, vou falar agora aqui do saneamento rural no Espírito Santo um pouquinho. Nós temos um programa de saneamento rural, o ProRural, que é existente desde 1991, que é um programa da Companhia de Saneamento. Eu não sei, acho que eu não coloquei aqui, mas ele trabalha com a gestão comunitária, unicomunitária. Não há essa organização multicomunitária. Cada comunidade tem o seu sistema e depois fica tomando conta do seu sistema. O sistema implantado de água... então eu falei, implantado tem a gestão pela comunidade ou pela prefeitura. Tem alguns municípios que a própria prefeitura prefere tomar conta. Porém, devemos ressaltar, sem política pública, sem diretrizes e sem as questões que precisam ser definidas, a gente costuma perder muito recurso implantado. E hoje, uma notícia boa, nós temos, e está em atualização a Lei Estadual de Saneamento, aqui no Espírito Santo, e os consultores que foram contratados para fazer todo esse trabalho, tudo por conta da lei federal que manda acontecer tudo isso. PLANSAB, PNSR, Plano Nacional, Programa Municipal de Saneamento Básico, Plano Municipal de Saneamento Básico, tudo isso vem de exigência da lei, para a organização do setor. E, então, o nosso Estado está atualizando e quem foi contratado já colocou a proposição de haver abordagem específica, um capítulo, alguma coisa assim, específico para o saneamento rural, no novo texto da lei. Muito excelente essa notícia. Em 2023, também o governo do Espírito Santo criou a microrregião de água e esgoto do Estado do Espírito Santo, gozado em Mirai, de acordo com o marco legal. Então, as coisas têm que caminhar, porque tem a lei, tem que caminhar. Por isso que a gente quer uma lei para o saneamento rural também, específica. Então, a gente agradece a atenção. Eu queria dizer para vocês o seguinte, talvez vocês fiquem se perguntando, eu não coloquei números, eu não coloquei muitas coisas técnicas de números, valores, dinheiro, porque o que eu queria era chamar atenção para o que já tem, o que já está estabelecido, e que a gente precisa partir disso que já está estabelecido. Então, hoje, quando a gente ouve uma palestra de uma dessas organizações da ANA, e que o pensamento é começar lá de trás, a levantar dados, o que acontece ali, demora para enxergar o que já existe hoje. Hoje nós temos case de sucesso que precisa ser estudado para ser adequado a ser implantado em outros lugares. Então, eu queria muito trazer essa visão para vocês. A gente, se vocês pesquisarem, hoje nós temos muitos estudantes. A Câmara Temática de Saneamento Rural da ABS Nacional, ela conseguiu defender junto à ABS Nacional, que no Congresso de Saneamento, que é o maior evento que nós temos, que é o Congresso da ABS, que acontece em ano ímpar, ela conseguiu colocar um item específico, saneamento rural, onde os alunos podem apresentar os trabalhos, inscrever os trabalhos, apresentar trabalhos oral e pôster, específico de saneamento rural. Não fica mais perdido lá no meio dos trabalhos de água, de esgoto, não. Específico saneamento rural, a vitória da Câmara Temática de Saneamento Rural. E isso, tem muita gente trabalhando, muitos alunos trabalhando, tem muitos artigos técnicos, científicos publicados. A gente também queria abordar, mas ia ficar muito grande aqui, os ODS e o ESG, que no final das contas, você vai convergindo tudo para a universalização, para equidade, e tudo vai... E a gente ainda demora a entender que precisa ser. Então, lá em 2000, no ano 2000, o Compacto Global também surgiram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. E em setembro de 2015, eram 8 ODM. E em setembro de 2015, também pela ONU, a Agenda 2030, com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É um plano para erradicar a pobreza.
E se a gente pegar, vamos falar do ODS 6, água e saneamento. Não, o saneamento rural, ele permeia os outros ODS. É segurar o homem no campo, é saúde e segurança alimentar, são as escolas, né? Você faz agricultura familiar, fixar o homem no campo, cidadania, evoluir a pessoa, diminuir doença, está permeando todos os outros ODS. E depois também a gente não pode deixar de falar no ESG, né? Que são as práticas ambientais, sociais de governança de uma organização, que hoje mostra a sustentabilidade de uma organização. Quer dizer, hoje está todo mundo correndo atrás disso. E isso também surgiu em 2004, numa publicação do Pacto Global, em parceria com o Banco Mundial, um documento que fala Who Cares Wins, ou seja, ganha quem se importa. É que a gente tem que se importar com todos. E aí a gente diminui a doença, a gente melhora o nível de escolaridade, o nível de trabalho, as pessoas vão ter mais trabalho, vão trabalhar mais, vão desenvolver mais. O saneamento está aí, gente. Né? E a última coisa que eu vou falar aqui. A AESB, que é a Associação das Empresas de Saneamento, ela também está estudando o saneamento rural, e já tem, vocês podem entrar no site da AESB, tem a série Universalizar, onde já tem documentos lá publicados, porque a AESB defende que, sem enxergar as pequenas comunidades, a população tradicional, a gente não vai universalizar nunca. E ninguém está falando aqui que as companhias de saneamento têm que implantar, operar e manter os pequenos sistemas. Não. A gente está falando que já temos modelos que é possível de acontecer, que acontece, e a companhia de saneamento está envolvida na parte técnica. Ela é o mentor técnico de toda essa situação do saneamento. Ok? Era isso que eu queria colocar aqui. Eu agradeço. E o saneamento rural precisa de várias palestras para você abordar tecnologias, você abordar, né, projetos, muita coisa. Agora eu vou sair da apresentação, deixa eu ver como é que eu faço para... Voltei? Eu voltei, Gabi, parar a apresentação. Voltei. Gente, desculpa que eu demorei muito, eu nem sei quanto tempo. Passei da hora, mas precisava chamar a atenção de vocês para... Passou não, você ainda tem 6, 7 minutos. Nossa, fiz o gol, nem acredito. Perfeita. Eu vou começar, antes de abrir para as falas, eu vou ler as 2 perguntas aqui, em seguida entra para a ordem de fala. Inclusive, eu estimulo que, se vocês quiserem já levantar a mãozinha aí para entrar nessa ordem de fala, a participação de vocês é muito interessante, importante, sim. E esse assunto é um assunto que tem muita coisa para conversar. Tenho certeza que tem coisa aí para vocês conversarem. Então, vamos lá. A Emanuele colocou, com a instalação referente ao saneamento básico, é possível a proliferação de insetos e pequenos animais? Como? Com a instalação referente ao saneamento... Olha, eu mesma já consigo responder que não, mas assim, vamos lá, Marcinha, explica aí como funciona as instalações e por que não tem problema com... Não, vai ter problema com tudo se você não cuidar. Então, as instalações, o tratamento de água, a água que eu bebo lá na minha fazenda, ou que eu bebo lá na comunidade de Cedrolândia, lá em Nova Venécia, é a mesma que eu tenho que beber aqui, ela tem que ser potável. Então, se eu tenho uma água superficial, eu vou fazer tratamento da água superficial, só que a gente tem que pensar em simplificar, ok? Mas eu preciso tratar. Agora, se eu implanto um sisteminha, por mais simples que seja um poço tubular profundo com desinfecção. Se eu largar aquilo para lá, daqui a pouco alguém foi lá, tirou a tampinha do poço, jogou um sapinho lá dentro, jogou uma pedra lá dentro, tem criança querendo saber o que tem lá dentro. Então, já quebraram a parte de colocar cloro. Não tem jeito. Se você não cuidar, vai dar tudo quanto é tipo de bicho. Inclusive o bicho vergonha, que a gente deixa
o dinheiro ir embora, rasgando o dinheiro público. Perfeito, Marcinha. Vamos lá. O Luiz agradeceu pela sua apresentação e sua importante abordagem. E o Cristinaldo colocou: o saneamento rural é muito complexo. Ao mesmo tempo, aqui no sul da Bahia, fui diretor do hospital. A incidência de trabalhadores rurais e familiares com problemas de saúde, em especial câncer. Culpa o uso de herbicidas que acabam descendo para os rios, bem como a falta de tratamento de esgoto doméstico. Pergunto: desses sistemas, existe algum mais propício para pequenos agricultores? Então, vamos voltar no universo, né? Não podemos focar só num tratamento de esgoto ou num tratamento de água. Nós estamos lá no meio onde o pessoal geralmente tem, vamos dizer, um assentamento rural. A gente tem que prever, se ele não tiver condição lá, uma captação de água para dentro do sistema, que a gente tem que pensar no saneamento rural, para que eles façam de produção. A gente tem que levar a água para que beba, para tratar, né, tratada para beber. Nós temos que se organizar com outras organizações para diminuir a quantidade de agrotóxico, tem que fazer o monitoramento da água. É um combo, não existe um sistema que vai resolver, é o combo do saneamento rural, é um conjunto de ações, precisa ter uma política pública, enxergar o homem, o ser humano, como centro disso aí, gente. Então, tudo isso está envolvido. Aonde você bota um sisteminha, você vai ensinar o pessoal com lixo, para não jogar o lixo, para respeitar o manancial, o agrotóxico. Eu não sei se eu te respondi, mas não é um ponto, um foco, é tudo, é global. Assim, eles estão curiosos para entender quais são os sistemas existentes. Vou dizer. Isso aí, que já é a terceira pergunta, que eu acho que no fundo é isso. Eles estão querendo entender assim, como é que é para uma pequena, como é que é para uma maior, existe um sustentável, existe uma, sabe, quais são as possibilidades? Então, hoje você busca o quê? Se eu tenho uma comunidade que vai tomar conta, eu vou buscar a simplicidade. Eu posso ter um poço tubular profundo que vai me trazer uma água de boa qualidade? Se essa água do poço tubular profundo, ela puder só fazer a desinfecção, eu vou fazer o meu sisteminha para colocar o cloro, vou jogar para um reservatório, vou distribuir. Se o meu poço tem ferro, eu vou colocar um sisteminha com filtração, tudo tem jeito. Eu não tenho nada, eu preciso trazer água lá de uma barragem, eu vou ter que fazer o tratamento completo. Eu vou ter que aplicar, né, o sulfato, eu vou ter que fazer tudo direito. Tudo, os sistemas são parecidos. A gente tem igual eu não vou embolar, né? Eu posso ter filtração direta, eu posso ter só desinfecção, eu posso ter flocular, decantar, filtrar, desinfetar, reservar, distribuir, né? Então, isso também, essas possibilidades também ajudam muito na implantação do modelo de gestão, porque você tem facilidade quando você tem um sistema mais simplificado. Nós aqui no Espírito Santo, nós temos muitos sisteminhas completos. Isso exige mais produto químico e exige também do operador. Então, volto a dizer, aí vem o combo. Vamos no mais simples, um poço com água limpa, que só vou clorar. Se não tiver quem cuida, e se não tiver como dar manutenção naquele buraco que a bomba está lá, às vezes a 100 metros de profundidade, deu problema e a comunidade vai ficar sem água. Eu não sei. Água a gente tem que tratar igual qualquer lugar, então a gente procura simplificar. Você tem máquina geradora de cloro. Lá na Bahia tem lugares que eles fazem, em algum lugar, não é centrais, né? Eles fazem uma casa com várias máquinas geradoras de cloro, gera o hipoclorito de sódio, e aí leva para a comunidade. Isso é uma forma, eles acharam assim melhor, nas comunidades que estão mais próximas. Leva para a comunidade para fazer a desinfecção em várias comunidades menores. Ou você pode ter a máquina geradora de cloro naquele sistema. O que é uma máquina geradora de cloro? Você faz pela eletrólise, água e sal. Pela eletrólise você faz o hipoclorito de sódio. É mais barato. Mas aí
se não tiver alguém para dar suporte, manutenção, daqui a pouco a máquina está estragada e não vai funcionar. Então, sempre é o cachorro correndo atrás do rabo. Melhor tecnologia. Não tem gestão? Pifou. Então, é o cachorro correndo atrás do rabo. Precisa da gestão. Ok? Será que eles querem saber mais de tratamento, alguma coisa mais? Vai ter a palestra das soluções baseadas... Eu ia falar agora. Eu ia falar exatamente. A Dani vai vir para soluções baseadas na natureza, que aí vai sanar um pouco das dúvidas de você sobre formas sustentáveis, tá? Isso. Tem muita coisa legal. Sou apaixonada. Aí, olha só, a Cristiele colocou, normalmente, após a instalação de um tratamento de água e esgoto em determinada comunidade, a população possui algum custo? Pergunto isso, pois onde resido é cobrada uma taxa de esgoto de 80% sobre a conta de água. Então, vamos lá. O custo tem, sim. De que jeito? A gente tem que ter um recurso para implantar um sistema, a gente tem que ter um recurso para implantar um modelo de gestão, a comunidade participa de tudo, e ela o que falou naquele modelo lá de 30 anos? Macromedição e micromedição. E para que você vai micromedir? Além de você inibir o desperdício, você vai cobrar pela água tratada. Só que como não tem lucro, não visa lucro, não tem uma estrutura grande como uma companhia de saneamento, um monte de empregado e muitas exigências de leis trabalhistas, de agência reguladora, tem muita coisa que envolve, né? Você tem uma coisa mais simplificada, a taxa da comunidade vai ser menor. Entendeu? Mas ela tem que pagar. Inclusive, quando a gente paga, a gente dá a valor ao que a gente pagou. Se eu começar a ganhar roupa direto aqui, daqui a pouco eu estou jogando roupa fora. Pode me dar que eu quero. Vou trocar essa hoje, amanhã ou depois. Não vou lavar, não. Já ganhei 5. Não dou valor. Então, precisa ter a cobrança. A comunidade tem que pagar. Todo mundo paga energia. Todo mundo paga internet. Paga energia não chega de graça. A água também tem que ser paga, é um trabalho, tem que ser pago para que seja possível, sustentável. Mas justo, cobrança justa. Perfeito, Marcinha. Olha, o Daniel perguntou, dentro das políticas públicas, há uma prioridade no atingimento dos 4 eixos de saneamento, onde geralmente o eixo de drenagem urbana é mais precarizado ou deixado em último plano. Como estão os incentivos para alcançar esse eixo, principalmente na zona rural? Então, drenagem urbana na zona rural. A gente entende a importância de tudo, todos eles. Hoje a gente fala muito da água porque você chega num lugar que a pessoa não tem água para beber potável. Então você nem pensa na drenagem, você pensa na água. Mas volto a dizer, como eu preciso ter... Geralmente essas comunidades estão beiradas de rio, perto de nascente. Então, olha o combo chegando aí de novo, o pacote. Eu preciso pensar na preservação ambiental, eu preciso pensar no esgotamento sanitário, para eles pararem de jogar esgoto no lugar onde não deve, lixo, resíduo. Mas eu esbarro no todo o meu município, no que eu tenho ali no entorno. Mas a gente precisa desenvolver o resíduo, a coleta e aproveitamento, não desperdiçar, reaproveitar, e a drenagem. Inclusive, hoje você tem uns modelos, umas tecnologias que você vai no morrado, na plantação, assim, você faz as curvas de nível, e de modo que a água de chuva, ela vai... Isso não deixa de ser uma drenagem também, né? A água de chuva vai infiltrar no terreno e cá embaixo, no pé do morro, ela vai alimentar um poço freático. Tem as barraginhas, que você também, nesses degraus, assim, você faz umas pequenas barragenzinhas, você pode criar até peixe, você faz as barragenzinhas para poder fazer o quê? Infiltração. Você não vai deixar a água carregar o material para os mananciais, você vai estar infiltrando no solo, você vai estar lá embaixo, você vai estar abastecendo a família, criando peixe.
Você também tem as caixas secas que faz nas estradas, tudo isso são maneira de fazer drenagem no meio rural. Porém, a gente às vezes não consegue chegar primeiro nisso se a pessoa não tem água. Mas tem que se olhar para um todo. A gente volta a falar, desenvolver a comunidade, inclusive para ter esses benefícios. Cuidar de resíduo, cuidar de drenagem. Isso é importantíssimo. Perfeito, Márcia. Eu vou ler a última agora, escrita, e vou abrir para as perguntas, tá? Para as falas. A Ana Paula de Moraes Barroso colocou: a equipe operacional da CESAM ainda tem uma resistência muito grande na utilização de fibra para as estações compactas. Márcia, acredita que manter as ETs e ETAs em concreto, em um caso onde as concessionárias operem, ainda é a melhor opção? Nossa, você está perguntando para eu dizer isso em relação ao saneamento urbano ou saneamento rural? Tudo tem que se discutir muito, né? Hoje você tem uma maravilha, a quantidade de materiais aí, inclusive para fazer reservatórios, que tanto para o grandão, que eu falo que é a CESAM grande, quanto para a área rural. Né? É muito melhor você levar na área rural aquilo que é pré-fabricado. Eu não estou falando de compacto, não, hein? Uma estação compacta, geralmente, ela é um pacotinho que às vezes você não consegue ver o que tem lá dentro. Mas eu estou falando de você utilizar um pré-fabricado, né? Um material que já vem pronto. Em termos de obra, de realização de obra, de depois de você, às vezes, dar manutenção e tudo, é uma maravilha, eu penso. Mas nunca deixar sem ter gestão, ok? E até mesmo para a CESAM grande, eu acredito que a evolução que vem hoje é você buscar os materiais mais fáceis, e aí diminui o custo e os riscos na obra, né? Tem lugar para você fazer um concreto, a brita é difícil, é difícil ir, às vezes você pega um reservatório desse pré-fabricado, monta um bicho lindo lá, maravilhoso. É isso aí. Eu não sei se eu te respondi, mas eu acho que a evolução, meu filho, tem que caminhar. Mas com gestão. Perfeito, Márcia. Eu vou abrir, então, para as falas. Aí, a partir de agora, caso alguém queira... Peraí, rapidinho, a Mônica Perim colocou projeto Barraginhas. Esse projeto é muito legal. De Atílio Viváqua, é referência e merece ser conhecido. Isso. Sendo muito importante para a recarga do lençol freático. Isso. Esse projeto Barraginhas, esse senhor, eu não sei se ainda é ele, o Sandoval, que até onde eu fiquei sabendo, era ele ainda. Ele traz, é um senhorzinho, bem senhorzinho, ele traz e ele empodera as pessoas para que as pessoas continuem replicando. Ele não fica dependente dele, entendeu? Nós temos coisas muito interessantes. O Barraginhas é antigo e é muito legal. Muito legal. Eu podia até trazer o pessoal para falar aqui na ABS, fazer uma palestra, mostrar. Eu consigo. Inclusive, eu tive a oportunidade de editar aqui pelo meu trabalho. A gente editou um manual de projeto Barraginha. Muito legal. Excelente. E é um caso, assim, que está acontecendo. Ninguém está contando firula. E nós temos aqui no estado um caso de sucesso. Então, eu acho excelente. Ótimo. Quem sabe, hein? A próxima. Vamos lá, a gente vai começar com a Priscila Basílio. Priscila, fica à vontade. Priscila, da diretoria da ABS, um currículo incrível, gente. Olha, tem essa cara de novinha, mas não se iluda não, tá? Tem um currículo enorme. Oi, gente. Priscila. Obrigada, Gabi. Gente, eu sou da diretoria da ABS, Espírito Santo, desde 2013. E isso tem me ajudado muito a construir esse currículo, como diz Gabi, incrível. Por meio de rede network mesmo, né? E aprendizado mesmo da área. Eu estou fazendo doutorado na área de saneamento rural, na engenharia ambiental, com a professora do MAC, que também é da diretoria da ABS, Espírito Santo. E a Márcia foi crucial, né, para eu conseguir trabalhar nessa área de segurança da água, no ambiente rural. Então, agradeço, parabenizo também pela palestra, foi maravilhosa. E a pergunta que eu tenho é sobre... Eu comecei a aprender mais um pouco também sobre o CISA e as centrais, né? E aí uma dúvida que eu tenho é o que impede aplicar isso aqui no Estado? Se puder falar sobre isso. É vontade política.
Porque o que a gente mostrou aqui precisa do engajamento. Estado e a companhia de saneamento, ela é importantíssima, porque ela que detém o conhecimento. A gente não está falando de que tem que operar sistema. A gente está falando de trazer lá onde esse modelo começou na Bahia, com as centrais, com o recurso do Banco KfW. A Bahia ficou um bom tempo reduzida, só com essas duas centrais, e coitadas, muito difícil. É porque eles são muito guerreiros mesmo para continuar. Já no Ceará, que copiou da Bahia, eles já fizeram um engajamento com o Estado, companhia. Você já viu isso lá, você já viu. Então, isso é extremamente necessário. Inclusive, para ter recurso. Onde é que tem recurso para o saneamento rural em euro? Aonde? Lá no Ceará, gente. Vocês não querem que eu fale, mas tem que falar. Mas não é agora. 30 anos. É uma vida. É uma vida. Então, o que impede é o que eu fico nervosa, às vezes, de ver uma palestra de um consultor, uma coisa que vem puxando lá de trás aquilo, de novo, conceitos, o que é, como se não enxergasse que nós temos um case de sucesso, que, inclusive, esses dados de IBGE, SNIS, eu já falei, eu até conversei isso com vocês, já falei isso para o pessoal da ESB, tem que puxar um trabalho para que seja feito um levantamento de informações e dados deste modelo, como se fosse um IBGE da vida. Tem que ver quais são as informações, como coletar essas informações, como fazer um trabalho. Eu acho que o Banco Mundial pode ajudar nisso aí, que tem consultores e tem recurso. Então, eu acho que é um trabalho fantástico, para poder ter. E aí, por exemplo, a Ana vem fazer uma palestra. Olha aqui, um caso de sucesso que tem. Está aqui, ó. Ok? Então, é isso aí que eu queria dizer. Desculpa, mas é preciso de vontade, muita vontade. Marcinho, eu quero só reiterar aqui, a gente, há uns anos atrás, fez uma palestra, trouxemos o Helder aqui, né, para falar sobre CISAR, está gravada, é enorme, inclusive, está gravada no YouTube da ABS, só acho que são umas 5 vídeos, assim, ele explica em detalhes, na época foi apresentada, né, para o governo do estado, para o CESAM, enfim, ele veio aqui a pedido nosso para apresentar o projeto. Aí quem tiver curiosidade, acessa lá o YouTube da ABS para vocês assistirem, que está em detalhes. Faz uns anos, mas assim, não mudou muita coisa. Vocês podem assistir, que está bem atual ainda, tá? O próximo da fila é o Tiago. Tiago Henrique, fica à vontade. Boa noite. Eu tenho uma pergunta. Como eu posso levar um conhecimento para a área rural? Que muitas localidades rurais que tem aqui em meu município, que é o Pará, eles constroem um poço por causa que não tem distribuição pública para eles, e logo do lado, não muito longe, uma fossa de dejetos, e isso certamente infiltra no solo. Então, a minha pergunta é o seguinte: como levar para eles esse pensamento? Olha, não pode deixar isso para vocês, isso aqui pode atingir vocês. Vou falar de novo no pacote. Esse modelo que você leva ao sistema, ele vai com a educação ambiental. Nós não podemos falar só na engenharia. Nós temos as assistentes sociais, que são, assim, fundamentais. Técnico de meio ambiente, assistente social, contador. Tem que levar a educação. Isso já vai desde o projeto. Quando for fazer o projeto, se é que vai furar esse poço, ou se eles vão botar um tratamento nesse poço existente, já está englobada essa ação, essa atividade de você melhorar essa situação aí do saneamento, entendeu? Então, é o pacote. Levar o modelo com educação, inclusive para que a comunidade saiba que a água, às vezes, branquinha, transparente, está fazendo um mal danado para eles, dando dor de barriga para todo mundo. Então, tudo faz parte do quê? O modelo precisa ter educação. Ok? É desse jeito, não é sozinho, não pode ser sozinho, só o sistema.
Não sei se eu te respondi. Respondeu sim, muito obrigado. Perfeito. A Maria Helena, fica à vontade. Oi, Marcinha. Boa noite. Fiquei aqui assistindo a sua aula. Marcinha, você sabe que saiu agora umas normas aí da ANA, né? De regulação. Aí tem uma que ela ainda não saiu a definitiva, só tem a minuta, né? Que são as condições gerais, né? E nas condições gerais, no texto original, eu não sei aí como é que vai ficar, né? Depois, né? Quando for aprovado pela ANA, em função das contribuições que foram enviadas, mas no texto original, ele diz, eu vou ler aqui, é o artigo 4º, inciso 3º, as ações e os serviços de saneamento básico operados pelos próprios usuários por meio de associações comunitárias ou multicomunitárias, incluídas as que possuam competência na gestão de saneamento rural, não constituem serviço público de saneamento básico. Quer dizer, daí se acaba excluindo fontes de financiamento do governo federal. Não, Marcinha? Não, desculpa, isso aí está na lei também. Você viu, a gente leu isso aí, isso está no decreto, está na lei. Isso aí você, o serviço público, quando você tem a operação aí pelo operador aí, pelo pessoal do. Né? Ele funciona mesmo assim, olha, hoje, como é que tem recurso lá no saneamento rural do Nordeste? É todo assim. Você tem um arcabouço jurídico. Tem uma lei municipal. Eu não sei se vocês lembram quando eu falei da Lei 11.445, antes da mudança, o que ela dizia lá, ela dava esse modelo. O município, ele faz uma lei autorizativa para a operação do sistema através do CISAR. A operação daquela comunidade através do CISAR. Não, ok, mas, tipo assim, o que eu quero dizer, como ele não constitui serviço público, o município ele pode fazer convênio, né, e pode dar um apoio, e mesmo a gente sabe, né, na época que eu estava na CESAM, que a CESAM, ela realmente dá um apoio muito grande, junto ao município. Mas, se você não se constituir um serviço público, você não pode captar recursos da União. O que acontece? A companhia de saneamento, ela, lá no caso no Nordeste, lá vem através na CAGES, vem através dela e do Estado recursos internacionais. E o governo federal, ele lança através da FUNASA os recursos não onerosos, porque nós estamos num período meio ruim, mas as comunidades, sempre a gente conseguiu, o município consegue buscar, mesmo sendo feito pela comunidade, ele consegue buscar recursos. Consegue buscar recursos. Consegue, não oneroso, recurso. O PAC mesmo tem coisa para... Só que ainda está muito pouco ainda, né? Você não tem... Quando a política... Se o Programa Nacional de Saneamento Rural estivesse funcionando, eu acho que a gente teria uma estrutura melhor. São muitas iniciativas. Mas o recurso consegue vir, porque a gente está enxergando só de uma forma de buscar, né? Mas tem, sim. Tá bom. Essa era a minha pergunta, porque quando eu vi isso, eu falei assim, meu Deus, como é que essas comunidades vão sobreviver agora? Como é que elas vão captar recursos? Ok. Alfonso, fica à vontade. Bom, boa noite. Eu só vou dar um palpite na questão da fossa e dos poços. Eu acho que se assistirem à aula de wetlands, vai ficar muito claro como a gente resolve isso. Okay? Isso eu já vi pessoalmente, ok, funciona. Mas não é esse que eu ia falar. Gente, o saneamento, se nós não trabalharmos no que se chama saneamento circular, que é um princípio mesmo do mercado circular, seja lá o que queiram chamar, como funciona o saneamento circular na Europa, nos Estados Unidos, a Austrália já está implantando, ok? Tecnologia, nós temos e diversas, mas muita tecnologia, desde as bilionárias até as pequenas, montantes pequenos.
usa tecnologia. Governo, social e mercado têm que trabalhar em conjunto, na modelo circular. Governo, aonde que você tem força? Você tem força no município. Aonde que se sustenta a pirâmide da eleição legislativa? No município. Ela é de baixo para cima, não é de cima para baixo. Se eu juntar os vereadores, pressionar os deputados estaduais, pressionar os deputados federais, haverá recursos para tudo isso, gente. Só que se nós não fizermos esse trabalho de conscientização, fica difícil. E o quarto elemento é o mercado. O mercado gosta muito, no sistema que nós temos hoje, que é o retilíneo, o governo e o mercado mandam, decidem, nós obedecemos, ficamos na mão dos dois. Vamos inverter essa situação. Como que você vai chamar o mercado? Ah, você vende defensivo agrícola? Então você vai ajudar a financiar isso aqui. Ah, você tem essa semente? Ah, você tem semente? Ok. Em vez de pôr a plaquinha lá, você citar o nome, Cargill GP4. Não, a Cargill está cooperando com o saneamento básico dessa comunidade. Agora, se a gente não trabalhar em conjunto, ficar esperando que o governo federal, o governo estadual e o municipal decidam, as prioridades são outras para eles. É questão de prioridade. A decisão é prioridade, é pressão. Então, é que eu tenho trabalhado e batalhado. O modelo circular não é invenção, como o pessoal quer dizer, não. Isso é invenção do mercado, é invenção do capitalismo. Não. O modelo circular começou na década de 60, na escola de Frankfurt, criada por Habermas. Ele criou um modelo circular que era para que a democracia fosse circular. Foi copiado agora, em vez de chamar democracia circular, para não ficar aquela briga entre a esquerda, a direita e meio, sei lá, aquela confusão que tudo eles fazem, então chamou-se de mercado circular, se não me engano. É o circular, enfim. Este modelo está funcionando na Austrália, está funcionando nos Estados Unidos e está funcionando na Europa. Tanto que as companhias que têm defensivos, as companhias farmacêuticas que têm PFAS, estão começando a contribuir com os municípios que estão com problema de água, por causa do medicamento, por causa do hormônio, enfim. Mas isso já é para lá. Vamos voltar para o nosso básico aqui. Mas não precisamos de grandes coisas. É cuidados. Agora, tem que envolver todas essas partes. E a comunidade há que ser responsável também. Agora, como é que ela vai ser responsável? Se ela tiver um retorno que você mostre para eles, isso aqui é assim, assim, se você não cuidar, você não vai ter, e não vai ter mesmo. Okay? Aí tem que deixar sem. Infelizmente, assim que funciona a educação. Não adianta plaquinha, não adianta televisão, não. No meu tempo, eu também, né? Era palma na bunda que funcionava. Infelizmente, o ser humano, o animal aprende assim, não é o ser humano. Então, é isso, gente. Vamos raciocinar em termos de saneamento circular, que aí eu acho que junta o dela, o da Gabi, o da Priscila, o da Helena, da Abes, do CREA, do CRQ. Você tem poder, e cada um separado, ninguém tem poder. Não sei se eu fui claro no conceito, mas essa é a minha visão do saneamento hoje. Senão não vamos sair dessa mesmice. Eu tenho 70 anos. Isso aí nós estamos discutindo desde que eu tinha 20 anos. Ok? A Márcia deve saber mesmo, deve ficar tão frustrada quanto eu, né? Soluções a gente tem, mas vai embora. Ok? Não sei se foi claro, mas, enfim, se alguém quiser perguntar e quiser contestar, fica à vontade. Obrigado. Obrigada, Afonso. Marcinha, quer fazer uma complementação, algum comentário? Então, só uma coisa dessas soluções baseadas na natureza, que lá atrás, quando estava se escrevendo, fazendo as oficinas para escrever, para complementar o PNSR, que a gente participava das oficinas, aí tinha o pessoal dos sem terra, os quilombolas, todo mundo, era todo mundo, que é aberto, né, para todo mundo. E eles falavam que das tecnologias, nós estamos pensando que a gente não tem tecnologia? A gente tem sim.
Vocês não conseguem fazer o que tem aí, que vende nas revistas? A gente faz, a gente trata esgoto também. Isso é a moça do assentamento. Ela tinha até a sujeira embaixo da unha. Uma moça, ela vinha do assentamento para as reuniões. Ela tinha sujeira embaixo da unha, era a pessoa que estava ali acampada. Então, naquele tempo se discutia, era só o que tinha na academia, né? As coisas só bem técnicas, né? Hoje já está se colocando na norma brasileira. A gente tem que chamar a atenção. Demora, mas vai. É isso aí. Isso aí. Isso era isso que eu queria complementar. E estou doida para ver a Dani também. A Márcia Barbosa, parabéns, Abs, por cada tema das palestras escolhidos palestrantes, um tema melhor que o outro. A Ana Paula colocou, na região do metropolitano de Curitiba, citando São José dos Pinhais, a área rural tem um projeto muito bacana de wetlands. Pareceria professora doutora Tâmara Van... Eu não sei pronunciar o nome dela corretamente. Parceria. Depois eu pus o asterisco. Não, tranquilo. Eu não vi no final, desculpa. Quer falar? Fica à vontade. Ana, fala um pouquinho com a gente. Muito envergonhada. Não, por favor. Então, esse projeto, ele é da Gerência de Pesquisa e Inovação da Sanepar, e quem começou foi a pesquisadora Josete, agora ela está em Maringá, e daí tem outros pesquisadores que assumiram, mas não está mais com tanta pegada assim, mas eles estão tocando. E essa professora, a professora Tamara, ela é tão incrível porque ela trouxe essa ideia lá da Alemanha, e acho que o sobrenome dela é de holandês, não é? Ou suíço. Ela é holandesa, né? E o que acontece é isso, quer dizer, descendência holandesa. E essa zona de raiz, assim, lá eu pude acompanhar, porque eu fazia parte dessa gerência até uns meses atrás, lá da GPIM, e muito legal. A casa, assim, extremamente simples com esse sistema, a gente fazia as coletas, fazia análise de DBO, DQO, assim, a água saía muito limpinha, e até tinha uma senhorinha que dizia assim, eu tenho que ficar fazendo uma cerquinha, porque até o meu cachorro quer tomar aguinha. Então, em suma, zona de raiz ou wetland, como vocês queiram chamar, é um sistema muito interessante para quando você não tem como puxar o encanamento para ir até lá. Inclusive, na minha casa tem um sistema de wetland. É uma coisa muito... Porque, apesar de eu morar dentro da capital, num bairro turístico da cidade, eu sou ponta de linha para luz, água, telefone, tudo... não tem. Do outro lado da rua tem rede de esgoto, do meu lado não tem. E daí, para a gente conseguir fazer alguma coisa que não jogasse direto no rio, que isso aí seria um crime, nós fizemos esse sistema de wetland, funciona direitinho, fica um jardim bonito, e ele tem vários tipos de plantas, assim, para que o inverno, o verão, ele sempre esteja florido, ou sempre esteja verdinho. Eu vou te dizer que o pessoal quer até tirar foto ali. Esse é meu comentário, muito obrigada. Ótimo, por favor, participa mais com a gente, olha quanta coisa legal. Marcinha, você quer fazer um comentário? Fica à vontade. Em seguida, não, só estou falando, muito bom, muito bom. Diogo, fica à vontade. Eu tinha feito uma pergunta, desculpe se já foi feita, sobre a questão do conhecimento de ética, que a gente conhece como estação de tratamento de esgoto, qual seria a melhor estratégia para uma criação de uma na rede rural, já que a maioria das casas são um pouco distante, ou se a melhor opção é uma fossa séptica, etc. Qual seria a melhor opção e que tipo de estudo seria feito para poder construir um tratamento de esgoto nessas localidades? Posso falar com ele aqui? Claro. Então,
A gente aqui não tem condição de te dizer qual é o melhor modelo, mas a gente, no rural, a gente defende não ter sistema coletivo. A gente defende, lógico que vai ter lugar que às vezes precisa ter um sistema coletivo, nada é engessado, mas a gente defende ter a coisa mais individual. E agora, com essas soluções baseadas na natureza, a gente tem livro, o pessoal de São Carlos, tem o outro pessoal que vem aí falar, vai fazer a palestra, a Dani, tem muitas condições de fazer, talvez o Afonso possa até te responder melhor. E sempre tem que pensar, meu filho, é adequado para aquele local, entendeu? É melhor não ter rede e tratamento de coletivo, é muito melhor, porque para você fazer a operação disso, gestão comunitária, é mais complicado, entendeu? E a gente não tem nada contra a fossa, não. Pode ser fossa, se não tiver outro jeito, vai fazer é melhor do que nada. Mas se tiver outro jeito de você implantar essas outras que ainda deixa bonitinho seu jardim, você quer falar com ele, ou Afonso? Esse processo é um processo simples, de tão simples que ele funciona. É um jardim flutuante. Na França tem 6 modelos. Aqui em Santa Catarina tem uma professora universitária, ela veio lá da Holanda, também é especialista nisso. No Brasil inteiro já tem. Enfim, é um modelo simplista. O que ele precisa? Cuidados. E quem faz isto? As mulheres. Ele não pode ser comandado por homem. Por quê? Você vai plantar, são plantas, treliça, etc., que vão fazer a regeneração daquele material que está saindo no esgoto, ok? E o homem não faz isso, não adianta você querer, são com raras exceções, evidentemente, né? Por hobby, etc. Mas aquilo você tem que cuidar todo dia. São jardins flutuantes, ok? É fantástico. Você tem a saída da água perfeita. Agora, a dificuldade era retirar esse lodo. Hoje você tem a opção de trabalhar com biochar, biocarvão. Então, você vai ter resíduos lá, você pode fazer uma adaptação. Enfim, hoje nós temos soluções baratas para tudo isso. O que precisa colocar em ação. Só isso, ok? Tem o livro, será que ele não pode pesquisar o livro lá do pessoal de São Carlos? Ali tem. Pode, eles também têm. Ele fica na internet, com vários modelos desses aí, indicações aí, com desenho, como fazer. Ele está pedindo o nome do livro, vocês lembram? Não pesquisaram? Não lembro, gente. Depois eu te passo, você passa geral, Gabi, porque agora... depois a gente pode... Oi, Gabi, depois a gente procura e dá para ele o nome. Isso, dá o desconto para o cabelo branco, né? Mais alguma colocação, alguma dúvida? Gente, olha, eu agradeço muito, muito, muito a presença de todos vocês aqui hoje. Foi uma palestra incrível, a Marcinha arrasando, a colaboração de vocês foi fundamental. Eu espero que tenhamos outras e outras, Marcinha, para você trazer mais esse conteúdo aqui para a gente. Eu agradeço imensamente a Cezanne por dar essa oportunidade aqui para a gente, né, de fazer essa sequência de palestras. Espero que a gente continue e né, que possamos fazer mais e mais palestras aqui e outros eventos em parceria. Essa palestra, o certificado, eu estou reunindo todos e vou liberar só semana que vem para todo mundo, tá, pessoal? É isso aí, Carmen, Maria Helena, muito, muito obrigada. Fátima, Marcinha, muito obrigada. Fica à vontade se quiserem agradecer, última fala. É só agradecer mesmo e pedir desculpas se se a gente não consegue atingir o que todo mundo quer, mas o tema é muito vasto, né? Então, eu acho que tem que ter mais falas mais específicas, às vezes. Entendeu? Eu queria agradecer a oportunidade. Muito obrigada. Para quem não conhece, a Marcinha é a nossa dama do saneamento rural no Espírito Santo. Então, né, Marcinha? Faltou te apresentar dessa forma. Agora é a vovó. Do saneamento rural.
Maravilha. Ao colocar o link aqui, eu acho que é do material que vocês estavam comentando. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.